Olá, irmãos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o tratamento da circulação pelo magnetismo. É importante falar que o nosso sistema circulatório ele exerce um papel extremamente importante para o nosso organismo. É o sistema circulatório que vai conduzir oxigênio, para os nossos órgãos, vai contribuir diretamente no bom funcionamento deles e também é uma contribuição importante, levando nutrientes, e todas as partes necessárias para a nossa nutrição celular. Todas as células que estão presentes no nosso corpo, elas precisam de nutrientes, porque são essas células que vão permitir que o nosso sistema nervoso central também funcione através da condução da informação pelos neurônios, Então, células bem nutridas permitem um bom funcionamento dos nossos órgãos internos e bem também como o nosso sistema nervoso central. Bom, o início da técnica do magnetismo para tratar esse sistema circulatório, ele precisa estar alinhado, logicamente, com o diagnóstico recebido pelo consulente e que diretamente a doença deve afetar o seu sistema circulatório. Existem algumas doenças que afetam diretamente o sistema circulatório, dentre elas a diabetes, hipertensão. Temos também o acidente vascular cerebral, também conhecido popularmente como derrame, aterosclerose, cardiopatias também interferem diretamente no sistema circulatório. Então, essas e outras doenças podem ser atendidas através do TCM. Bom, para iniciar a técnica, é necessário que o paciente esteja deitado, de bruços, posição de decúbito ventral. E, como já é tradicional no protocolo da casa, a gente sempre começa com o dispersivo local numeral. Logo em seguida, você inicia com os transversais locais na zona ativante no fígado, a altura do fígado. Então, você vai ali se posicionar a sua mão mais ou menos naquela região, já que o paciente ele estará em decúbito ventral. A quantidade de dispersivos locais que você vai aplicar naquela região, ela vai depender muito da sua percepção enquanto magnetizador e do estado em que aquele consulente se encontra, tá? Então, isso é muito relativo. Geralmente, no uso dessa técnica, todos os dispersivos locais, eles vão depender mais ou menos de entre 3 e 5 repetições para você ter já uma boa aplicação para aquele momento da técnica, tá bem? Bom, feitos os transversais locais na região do fígado, nós começamos a fazer a mesma coisa na altura do baço, tá? Também seguindo a mesma regra de repetição, de 3 a 5 repetições, ou a depender da situação do consulente. Posteriormente a isso, você vai realizar o movimento circulatório ali nas suprarrenais. Então, você vai localizar ali as suprarrenais desse consulente e você vai aplicar esses transversais ativantes ali, na altura das suprarrenais do seu consulente. Esse movimento nas suprarrenais, ele poderá ser circulatório, que é inclusive o movimento mais indicado. Então, você vai unir punho com punho, e vai fazer aquele movimento de giro na altura das suprarrenais. Você pode utilizar ambas as mãos ou uma delas, tá bem? O mais recomendado geralmente são o uso das duas mãos, mas você pode avaliar isso também. Bom, feito isso, você vai passar para os membros inferiores do consulente, ainda permanecendo na posição de bruço, tá? Você vai continuar com os transversais ativantes, são passes dispersivos, tá? Ali na altura da coxa, da parte posterior da coxa, que é o primeiro ponto, logo abaixo ali das nádegas, tá? E ali naquela localização, você já vai aplicar transversais ativantes. Aqui sim você segue a regrinha de 3 a 5. Logo em seguida, você vai partir para a região lateral do joelho do seu consulente. Vai aplicar também esses
transversais ativantes, de 3 a 5 repetições. Na sequência, você vai se dirigir à região lateral da perna, você vai se dirigir à lateral interna, não é aquela que fica para o lado do braço, é aquele lado da perna que encontra com o outro membro inferior, tá bem? Ali você vai verificar mais ou menos a altura da região que a gente chama popularmente de batata da perna, a panturrilha. Você vai pegar a região, né, entre, né, essa panturrilha, iniciando ali aquela localização para a região onde a gente chama popularmente de canela. Ali no meio, né, entre a panturrilha e aquela região da canela, você vai ter o próximo ponto que você vai aplicar esses transversais ativantes, tá? Então, ali você também vai manter a mesma repetição de 3 a 5 vezes. Bom, feito isso, você vai passar para o último ponto do membro inferior, que é a região lateral do pé. É a região lateral do pé para fora, tá? Então, lembrem, sempre que você sair da sequência da coxa, da região posterior da coxa, aquela parte superior ali, você começa uma sequência de localização interna, né, e externa. Então, você tem a região externa do joelho, região interna ali da perna, na altura da panturrilha, na parte lateral, e depois, na sequência, você tem a região lateral do pé. Essa região é a região externa, é a região que não encontra com o outro pé, ok? Também vai aplicar esses transversais. Sempre que você começar a aplicar a técnica, você vai optar por iniciar pelo lado direito desse membro inferior e depois você vai repetir essa sequência no membro ao contrário. Se você começou do lado direito, passe para o lado esquerdo e vice-versa. Então, você vai realizar nos mesmos pontos a mesma quantidade de transversais ativantes, ok? Bom, feito isso, a gente passa para uma próxima etapa. Você vai retornar para o lado em que você iniciou o seu passe e você vai começar a trabalhar com a imposição por impacto. A imposição por impacto é aquela que você vai usar a palma da sua mão e você vai chegar perto daqueles pontos, os pontos são os mesmos, eles não se modificam. Você vai vir, começar o movimento sempre com a mão fechada, você vai chegar ali na região, né, da coxa, que é o primeiro ponto, aquele ponto superior, logo abaixo ali, né, das nádegas. Você vai direcionar o seu toque, permanecendo ali até 4 segundos naquela região. Você pode contar mentalmente. Quando terminar essa sequência, você vai fechar a mão, vai voltar para a posição inicial e vai colocar num ponto mais distal. Essa imposição por impacto, ela vai na zona ativante, mais próxima, e depois na zona calmante, um pouco mais distante do membro daquele irmão, ok? Então, você vai repetir essa sequência, né? Aqui eu tô fazendo um pouquinho mais rápido, mas você não vai fazer com essa mesma velocidade. Lembrando que a gente está trabalhando com o sistema circulatório. Se você vai muito agitado, você pode provocar um estímulo, um hiperestímulo no sistema circulatório desse consulente, levando ele a ter sensações de mal-estar que são desnecessárias para esse passe. Então, tenha muito cuidado sempre, até porque também você pode provocar com esse aumento de circulação um aumento da pressão arterial desse irmão. E se ele já foi hipertenso, isso pode ser um risco para ele, tá bem? Bom, você vai repetir essa movimentação em cada ponto por pelo menos 3 vezes. Feita essa sequência, nos mesmos pontos você vai passar para o outro membro e repetir esse movimento também. Uma coisa importante é que a cada momento que você faz essa imposição por impacto, né, no distal, quando você terminar essa sequência de 3 vezes que eu falei, você precisa dispersar, tá? Faça dispersivos na zona ativante e na zona calmante. Então, você começa ali na zona calmante, fazendo esses transversais, depois na zona ativante, perdão, e depois na zona calmante você repete esse movimento. Então, fez a imposição por impacto na zona ativante e na zona calmante, sequência de 3 vezes em cada um dos pontos, em ambos os lados, em ambas as pernas, tá? Depois de terminar cada sequência nesse ponto, você vai fazer os movimentos transversais na zona calmante e depois na zona
ativante. Quantidade desses transversais após a imposição por impacto, de 3 a 5 repetições também para cada ponto. Quando você terminar essa sequência, você vai fazer os dispersivos longitudinais. É aquele que vai pegar desde a cabeça do paciente, né, ali na altura do coronário, e vai passar por todos os chakras, né? Então, você vai fazer essa repetição aí nas 3 zonas: ativante, intermediária e calmante, certo? Bom, feita essa sequência, você vai solicitar que o consulente deite agora de barriga para cima, decúbito dorsal, tá? De barriga para cima, você vai prestar atenção apenas em 2 pontos, que é os pontos da coxa. Assim como você fez o estímulo na região posterior, você vai repetir essa mesma sequência que eu comentei há pouco nesses 2 pontos da coxa, apenas, tá? Porque os demais pontos você já fez o estímulo, então você não pode provocar um hiperestímulo. Mas há uma diferença na posição da coxa, então aqui você vai repetir a mesma sequência que eu já falei anteriormente, ok? Lado direito da coxa, na região aqui superior, você vai ver a mesma altura que você já tinha calculado para a região posterior, que é abaixo das nádegas, né? Então, você aqui vai se aproximar um pouquinho mais dessa região ilíaca, mas é uma região central, o ponto não é lateral, tá bem? É a mesma coisa ali no ponto posterior da coxa. Você vai realizar esses mesmos movimentos sequenciados, a mesma sequência que eu já expliquei para vocês anteriormente, e vai finalizar com os longitudinais nas 3 zonas: ativante, intermediária e calmante, tá? Feito isso, você solicita que o consulente sente na maca, e aí você vai aplicar 4 repetições pelo menos de perpendiculares, né? Aquele que você vai posicionar suas mãos da cabeça ao longo de todo o corpo do seu consulente, né? Partindo ali do chakra coronário. Feita essa sequência, você parte para o alinhamento, né, energético desse consulente, magnetize a água para ele tomar na hora e sempre peça que ele leve uma água em uma garrafa PET para que ele possa tomar essa água ao longo da semana. Especialmente para os diabéticos, que muitas das vezes não tomam muita água, isso se torna extremamente importante de indicar. Além disso, mantém logicamente o ritmo do tratamento que ele está recebendo pela nossa casa. Então, você vai magnetizar a água para ele tomar na hora e você vai também magnetizar a água que ele deverá tomar ao longo da semana, né, até chegar o dia do próximo passe, né, e nesse dia ele pode já aguardar pelo seu passe, sem tomar essa água, porque ele já irá tomar, né, no momento em que você estiver atendendo a esse irmão. Então, irmãos, esse foi um pouco da técnica do TCM. Eu fico disponível a vocês para que lá no nosso grupo do WhatsApp ou nos nossos grupos de estudo virtuais, como vem acontecendo, a gente possa aí tirar as nossas dúvidas. E lembrando que o passe, né, todo esse sistema circulatório, eles também nos fazem pensar que o fluxo, né, de sangue que a gente tem no nosso corpo e esse oxigênio, né, a gente pode refletir sobre isso também em relação à nossa vida, ao nosso comportamento. Eles nos reenergiza, e energia e fluxo é tudo que a gente precisa num trabalho de magnetismo. Então, eu diria que o magnetismo ela é uma técnica circulatória por natureza, do ponto de vista que a nossa circulação sanguínea ela se torna fundamental para nos também deixar aptos a sermos magnetizadores. Então, é uma percepção minha que eu deixo compartilhada com vocês nesse vídeo. Muito obrigada e até a próxima.